A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas, que poderia viabilizar um governo mundial, como agora no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 20 anos. Eu cresci longe do meu pai. Fui criada só pela minha mãe. Com os meus 12 anos de idade, eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas. Aos 13 anos eu comecei a ir em muitas festas, em muitas baladas, e com isso foi aumentando o meu vício, né? Porque cada festa que eu ia, cada balada que eu ia, eu bebia mais. Então, cada vez mais eu ia ficando mais frustrada, cada vez eu ia ficando mais vazia, cada vez eu ia ficando mais triste e cada vez eu ia bebendo mais. E eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a me prostituir com 15 anos de idade. Foi uma forma que eu encontrei de me completar. E aí eu comecei a me prostituir com 15 anos e aumentou mais, aumentou mais o meu vício, porque além de eu ter vício em beber, eu também tinha vício em me prostituir. Porque me dava prazer me prostituir, me dava prazer me envolver com homens, porque no momento que eu estava me envolvendo com aqueles homens, eu me sentia preenchida, eu me sentia leve, aliviada, feliz. Só que quando eu chegava em casa, era totalmente diferente. Quando eu chegava em casa, eu era vazia. Quando eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa triste, a mesma pessoa frustrada, a mesma pessoa cheia de mágoas. Eu começava a chorar, eu começava a me sentir suja, eu começava a ficar com nojo de mim. E foi quando iniciou a depressão, o começo da depressão. Aí eu comecei a ir trabalhar, e eu trabalhava de segunda a sexta, e eu comecei a ir trabalhar, eu não queria mais voltar para casa.
todos os dias que eu saía para trabalhar, eu saía pensando assim, poxa, minha vida não tem mais sentido, né? Hoje eu vou trabalhar, mas eu não quero voltar para casa. E aí, às vezes, eu chegava na estação de trem e eu olhava quando o trem estava vindo, eu queria me jogar nos trilhos, porque eu falava assim, se eu tirar a minha vida hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Eu queria tirar a minha vida, mas eu não conseguia tirar a minha vida. E ao mesmo tempo que eu ficava frustrada porque eu não consegui tirar a minha vida, quando eu parava para pensar, eu tinha muito medo de morrer. Era uma angústia, era um medo. Eu lembrei de um convite que uma amiga minha tinha me feito dias atrás para mim. Ela chegou para mim e falou assim, amiga, vamos na Igreja Universal comigo. Aí eu falei assim, nossa, mas igreja? Mas tudo bem. Aí eu falei, um dia eu vou. E nesse dia, eu sentada no banheiro, eu comecei a chorar desesperadamente com a dor na alma. E eu comecei a chorar e falando assim, Deus, eu não sei conversar com o Senhor, eu não sei nem o que falar para Ti, mas, por favor, tira essa dor de mim porque eu não aguento mais. E aí, quando eu falei assim, eu lembrei do convite que a minha amiga fez para ir até a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, eu me entreguei para Deus. Eu me entreguei para Deus, eu fui até o altar e eu me entreguei de uma forma que eu nunca tinha me entregado antes. Eu fui até o altar e eu conversei com Deus como eu nunca tinha conversado antes. Eu cheguei e eu falei tudo para Deus, tudo que eu tinha feito, tudo que eu sentia, todos os meus pensamentos, e falei para Ele, fui sincera. E falei, Deus, eu tô aqui, eu fiz tudo isso, olha para mim, eu fiz tudo isso. Tem misericórdia de mim. E quando eu terminei de falar tudo para Deus, eu me senti aliviada, eu me senti leve, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E eu lembro que daquele dia em diante, eu comecei a ir frequentemente na igreja. E nas reuniões de quarta-feira eu ouvi o pastor falar do Espírito Santo. Aconteceu que um dia eu estava em casa, eu lembro bem que foi uma quinta-feira, eu estava em casa, dia 12 de novembro do ano passado. Eu estava em casa, eu estava deitada e aí eu comecei a agradecer a Deus. Aí eu falei, nossa Deus, muito obrigada pelas coisas que o Senhor vem fazendo comigo, pela transformação. E quando eu comecei a agradecer a Deus, com isso veio uma alegria, veio um gozo dentro de mim que eu estava deitada, eu me levantei e me ajoelhei e eu comecei, veio uma alegria tão grande que eu não consigo explicar, porque eu me ajoelhei e quando eu me ajoelhei eu só tive a certeza, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Foi algo extraordinário, porque foi uma alegria, foi um gozo, foi uma paz, foi uma felicidade, foi sorrisos misturado com lágrimas. E na hora eu me senti completa, na hora eu me senti preenchida, na hora Deus falou assim comigo, pronto filha, acabou, você não precisa mais de nada, você não precisa nada mais para te completar, porque eu já te completei, eu já habito dentro de você. Eu levantei dali, eu queria sair gritando na rua para todo mundo, falando de Jesus, falando de Deus, falando de quanto Ele é maravilhoso. O Espírito Santo transformou todas as áreas da minha vida, Mas o mais importante não foi os bens materiais que Ele me deu, não foi a minha casa, não foi o meu trabalho. O mais importante, a maior riqueza que eu tenho, o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo habitar dentro de mim. É a maior riqueza que eu tenho.
é o meu tudo. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho o Espírito Santo, para mim eu tenho tudo. Eu posso perder qualquer coisa material, mas o Espírito Santo, ele é o meu tudo, ele é a minha vida, o Espírito Santo é a minha felicidade, o Espírito Santo é o meu sorriso, o Espírito Santo é a luz que habita em mim. Você se identificou com o passado da Stephanie? Ela que aos 12 anos começou a beber, a fumar, a frequentar baladas, a se relacionar com diferentes homens, relacionar sexualmente, emocionalmente. Ela que foi viciada em pornografia, pensava em tirar a sua própria vida porque ela se sentia suja. Ela não tinha o Espírito de Deus. E quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente procura preencher o vazio que há na alma com coisas, pessoas, lugares. Meu amigo, quando nós nos voltamos para o Criador, o céu então é estabelecido no nosso ser, por intermédio do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Foi o que aconteceu com a Stephanie. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que Ele prometeu. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10. A vida abundante começa pela paz no nosso íntimo e depois ela se materializa em segurança na nossa alma de que estamos salvos e nada nem ninguém pode nos impedir de vencer os desafios desta vida. Invista na sua vida espiritual, decida-se aí agora, neste domingo, participar do Encontro com o Espírito Santo, quando estaremos estudando o livro do Apocalipse e buscando o batismo. E você que já é batizado, será renovado. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, no Encontro com o Espírito Santo. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Está muito perto de chegar uma era de poder, dor e sofrimento, que sucede o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus. Eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030. Esse projeto de Agenda 2030 é um projeto satânico, diabólico, mas tem toda a maquiagem de uma coisa bonita, uma coisa que vai resolver os problemas da humanidade. Esse projeto, Agenda 2030, é um plano que tem 17 itens, e dentre os quais tem um item que diz assim: a partir dali não vai haver nem homem nem mulher. Já começa a esculhambação. Não vai haver nem homem nem mulher. Não vai ter mais esse negócio feminino e masculino. Isso aí, essa Agenda 2030, que foi assinada por quase 200 países, é uma agenda da esquerda. É uma clara demonstração da vinda, do surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, que se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. Quer dizer, quem vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. E aí eu fiquei lembrando das palavras e o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crer não é, eu acredito em Deus e viver no pecado, não. Crer em Deus significa você crer de forma que você se afasta, fica longe do pecado. Isso é que é crer em Deus, você viver na justiça, é viver de acordo com a palavra de Deus, na justiça justa de Deus. É isso que é crer em Deus. É isso que é a obra de Deus. A obra de Deus é você viver na justiça. Se você viver na justiça, você já está fazendo a obra de Deus. Precisamos manter a chama da justiça, misericórdia, fé e do amor às almas acesa, para que o nosso candeeiro não se apague
e estejamos prontos para a vinda do nosso Rei. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. Meu nome é Francisca Mendes, eu tenho 54 anos, sou empresária. Minha infância foi razoavelmente feliz, porque nós morávamos lá no interior, no Ceará, e era boa. Mas quando o meu pai faleceu, então a minha mãe, por questões financeiras até, permitiu que eu fosse morar na casa de uns tios em Fortaleza. Eu já estava na adolescência. O meu pai foi morto assassinado, então aquilo trouxe um trauma muito grande para minha família. E essa separação, então, foi uma mudança muito radical para minha vida, né? Com 18 anos, eu voltei para a casa da minha mãe, lá no interior, e conheci meu esposo, né? Então, foi um relacionamento muito rápido, a gente acabou se apaixonando relâmpago, como fala, né? Com isso, já veio uma filha, né? Logo no início, eu fiquei grávida. E depois da minha gravidez vieram as dificuldades, porque as mudanças foram muito rápidas, né? Foram acontecendo as coisas muito rápido. Eu não estava preparada nem para casar, nem para ser mãe. Eu ainda estava com aquela cabeça de adolescente, de liberdade que eu tinha. O casamento já me prendeu um pouco, né? Mas o nascimento da filha foi o que piorou a minha situação. O meu esposo, mesmo sendo um bom marido, ele não correspondia a essa necessidade que eu tinha de ainda sair, de ainda ir festas, de ainda... Então, para o meu esposo, casou não, era a vida de casa, era a vida da família. E ele não me acompanhava naquela ansiedade que eu tinha para sair, para ir nas festas e passar a noite fora. Na verdade, eu me vi infeliz naquele casamento, naquela vida. E até que um dia meu esposo se desligou de mim. E quando eu descobri que ele estava com uma outra mulher, que ele tinha me traído, então aquilo para mim foi o fim, né? Porque eu falei para ele, poxa vida, você não tinha direito de fazer isso comigo. Então foi aí onde eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Eu fiquei perdida. A verdade é essa, eu fiquei perdida. Eu não sabia direito o que fazer. Minha cunhada, um dia conversando com ela, eu vi que a vida dela estava mudada, né? Falei, poxa vida, ela mudou. Conversando com ela, uma conversa tão agradável, né? E eu perguntei para ela, o que aconteceu com você? Por que você está mudada, está morando num apartamento bonito, num prédio bonito? Porque com a nossa mudança, eu acabei me distanciando um pouco dela. Aí ela foi me contar que ela estava indo na Igreja Universal e que a vida dela tinha mudado lá, que ela tinha sido curada. Ela me contou o testemunho dela. E ela falou, olha, se você quiser, eu te levo lá. Aí eu pensei, ela vai me levar na Igreja Universal? Tipo, eu tô com tantos problemas e ela quer me levar na igreja, né? Tipo assim, eu precisava de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso de alguém que me aluga um apartamento sem eu ter que comprovar renda. Eu preciso disso, de coisa mais prática, né? Aí ela falou para mim assim, olha, você vai na Igreja Universal e lá você vai receber uma oração. E com essa oração você vai ter uma orientação para a sua vida. Deus ele vai te dar uma direção do que você deve fazer. Na hora que eu entrei na Igreja Universal, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa vida, eu nem recebi a oração ainda, já estou me sentindo bem. Daquele dia em diante, eu comecei a vir, um dia, outro dia, outro dia. Então eu comecei a fazer propósito, levantava de madrugada e ia para o banheiro, buscava o Espírito Santo sozinha, só eu e Deus, passava madrugada buscando o Espírito Santo. E quanto mais eu buscava, mais eu era saciada daquela sede, mais eu era cheia da presença de Deus, né? Mas aí lá na igreja, uma igrejinha de bairro, pequenininha, eu cheguei lá, sentei, fiquei esperando, eu pensei, meu Deus, é nesse lugar que o Senhor vai me batizar, é aqui que eu vou ter o selo, né? Vou receber o selo do Espírito Santo. E começou a busca e eu não falei mais nada. Naquele dia eu fui selada com o Espírito Santo. E eu saí dali, eu lembro que eu saí dali, eu
eu queria abraçar as pessoas na rua. Era uma coisa tão engraçada que eu saía dali pensando, eu tenho que falar para essa pessoa, eu tenho que falar com ela de Jesus, para ela buscar também, porque essa sensação que a gente tem de se sentir sozinha, eu me sentia sozinha, né? Eu me sentia, poxa, eu posso ter marido, posso ter mãe, posso ter irmãos, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Então, a partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha, nunca mais. Então, já nasceu o desejo de ganhar almas, né? Então, logo em seguida, eu já arrumei um trabalho que foi muito abençoado, um trabalho que abriu assim, que me solucionou todos os meus problemas financeiros naquela época. Em questão de 2 meses eu já estava trabalhando, já não tinha mais dívidas, já estava ajudando minha mãe. A gente já começou a reconstruir o casamento, ali Deus dando a direção, tudo, do que deveria ser feito. Se converteu, hoje é um homem de Deus, serve a Deus aqui no Templo de Salomão. E a nossa vida foi assim. Deus foi abençoando, Deus foi transformando a nossa vida. Hoje nós somos empresários, trabalhamos no ramo da confecção. Meus filhos na presença de Deus, a minha família inteira abençoada, os meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, todos abençoados. Vivendo dessa fé que eu aprendi lá atrás, porque com a minha conversão, com a minha fé, com o batismo com o Espírito Santo, Deus me deu estrutura para trazer toda a minha família junto, para abençoar a minha família. O Espírito Santo, ele nos preenche de uma forma que hoje eu entendo que para eu ser uma mulher independente, né, que trabalha, que tem a sua vida financeira abençoada, que tem o que quer, que pode viajar, entendeu? Que pode viver junto com a família, com o esposo em harmonia. Que hoje eu tenho esse entendimento. Na Igreja Universal eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser empresária, eu aprendi a ser filha, eu aprendi a ser gente. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Até mesmo porque ele é a garantia da minha salvação. Sem o Espírito Santo, esta foto seria impossível. A primeira transformação aconteceu na senhora Francisca, que refletiu no seu esposo e depois nos seus filhos. Hoje toda a sua família está salva, abençoada. Quer dizer, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente é transformado. A gente se torna a luz para iluminar a todos ao nosso redor. Até os nossos inimigos são abençoados através da luz do Espírito Santo em nós. Por isso, meu amigo, tome a decisão. Não espere sentir vontade de buscar a Deus, porque você precisa de Deus. Você não pode ficar esperando sentir vontade. Você tem que buscá-lo porque você precisa dele. Não é sentindo vontade ou gostando ou não. Eu tenho que buscar a Deus, por quê? Porque eu preciso de Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, nós realizamos o encontro com o Espírito Santo. Você deve chegar cedo, traga a sua Bíblia, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 4, estudando sobre o trono de Deus e vamos buscar o batismo. Se você já é batizado, você será renovado. E se você ainda não é batizado, será a sua oportunidade. E quando eu cheguei nesse ponto de não ter nem dinheiro para voltar para casa, ter que vender meu relógio, né? Eu, como militar, aquilo ali para mim foi uma humilhação, né? Meu nome é Edilson Corrêa da Silva, eu sou militar da Força Aérea. Tinha um irmão que ele já era militar, né, do Exército, então eu me espelhava no meu irmão, né? E os meus pais também me incentivaram muito, né? Porque eles não tinham estudo, né? E minha mãe me colocou num curso. E nesse curso eu comecei a dar andamento na minha vida e estudar. E eu consegui passar em 4 concursos públicos, né? Federais. Até ganhava na época, né? Na época eu ganhava como se fosse hoje uns 15 salários mínimos, né? Mas só que eu me endividava muito. Jovem, me endividando muito e achando que o problema era ganhar mais. Aí eu fazia concurso. Queria fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Eu vi que não era isso, né?
que eu continuava mesmo com dívida, né? Eu cheguei a um ponto de eu ir trabalhar e não ter o dinheiro da passagem, porque eu vivia na dependência de cheque especial. E eu tinha um relógio que custava mais ou menos uns R$ 2.200, e ali eu tive que vender esse relógio. Esse relógio eu fui vender e o rapaz ele me ofereceu R$ 50. Eu demorei a pegar o dinheiro e ele me deu R$ 30, né? E quando eu cheguei nesse ponto de não ter nem dinheiro para voltar para casa, ter que vender meu relógio, né? Eu, como militar, aquilo ali para mim foi uma humilhação, né? Então, um dia eu assistindo, né, os programas de televisão, vi vários testemunhos da Igreja Universal, procurei, né? E ali eu comecei a dar o passo a passo, né? Ver o que estava acontecendo na minha vida, que eu não entendia nada, né? Eu ouvi do homem de Deus, né? Que a gente tinha que colocar Deus em primeiro lugar, porque naquele momento eu não tinha dinheiro, né? Se eu fosse tirar ali a 10ª parte que é de Deus, ia me faltar, né? Mas eu ouvi que a gente sendo fiel no pouco, Deus colocaria a gente sobre o muito. Então eu não tive saída, eu tive que devolver. Minha vida estava um fracasso, né? Então eu descobri que o problema não era quantidade de dinheiro. Depois que eu ouvi isso do homem de Deus, eu não precisava mais fazer concurso. Eu vi que o meu dinheiro, ele precisava ter qualidade. Devolvendo a 10ª parte, que ela é de Deus, o meu dinheiro tem qualidade, o meu dinheiro é abençoado. Hoje, eu tenho prazer em devolver o que é de Deus. Para mim é um privilégio eu conhecer o que é o dízimo. Está passando por essa época aí, antes era crise, agora época de pandemia, que estão mexendo no salário até de quem tem estabilidade, funcionário público, que não é difícil mexer, podem mexer no meu salário 100%, que quem me sustenta é Deus. Hoje eu faço, né, aplicações financeiras, todo ano eu mudo de carro, eu aprendi a comprar as coisas tudo à vista. Às vezes as pessoas até falam que é loucura, mas me sobra. Eu pago o colégio da minha filha todo. Eu já estou com o dinheiro, né, para comprar minha casa à vista. Parece uma coisa impossível, né? Para quem eu perdi um apartamento, né? E hoje eu vou comprar a minha à vista. Parece uma coisa extraordinária. Eu aprendi também que o dízimo, ele não só muda a sua vida financeira. Dízimo é um relacionamento que você tem com Deus. No começo você pensa que é só o dinheiro, né? Há uma mudança de pensamento, há uma mudança de comportamento, né? Porque a sua vida financeira ruim é porque o seu comportamento precisa mudar, o seu pensamento precisa mudar. E traz um benefício muito grande em todas as áreas da sua vida. Você tem paz, a sua vida não é correria. Às vezes as pessoas falam assim que não tem tempo para as coisas. Na minha vida sobra tempo. Se eu pudesse dar tempo, eu não sei como eu consigo fazer. Ou seja, é uma coisa sobrenatural. Não tem explicação. Ou você se entrega ou você não se entrega. E não me falta nada. Você tem tudo para arrebentar. Tem formação acadêmica, tem experiência, tem uma profissão, gosta do que faz, mas a exemplo do senhor Edilson, você não prospera em nada. O que está faltando? Está faltando você obedecer a palavra de Deus. Honre a Deus em primeiro lugar, com as primícias, e Ele vai abrir as portas. Honre a Deus em primeiro lugar e Ele suprirá as suas necessidades. As portas serão abertas neste mês de março e todas as suas necessidades serão supridas. Mas cabe você honrá-lo em primeiro lugar. Domingo agora, nós vamos consagrar os primogênitos. Quem honra a Deus em primeiro lugar tem o direito de receber a bênção da primogenitura, que são as 7 bênçãos que Deus prometeu a Abraão e a todos aqueles que o honram como Abraão o honrou em primeiro lugar. Traga a sua Bíblia. Domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe consagrar para que você passe então a desfrutar de uma vida de qualidade. Quando o assunto é dinheiro, todo mundo tem preocupações de como administrá-lo. O resultado do ano financeiramente ruim costuma trazer medo e incertezas. Por que você não prospera? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos.
de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. O dízimo tem representação com conquistas e prosperidade. Por isso, o fiel coloca Deus em primeiro lugar, permitindo Deus direcioná-lo para o sucesso. O Templo de Salomão é o lugar que todos os povos recebem suas bênçãos. O domingo foi instituído para apresentar as primícias para Deus. Sobre as pedras do altar, você vai colocar seus dízimos onde um grande clamor será feito. Festa das Primícias. Domingo, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Meu nome é Ana Paula e eu sou uma empresária. Minha mãe sempre me orientou para que eu estudasse, até porque eu tenho minhas irmãs são todas formadas, mas eu acabei não indo para esse lado, né? Eu, muito nova, eu já queria ter minhas coisas. Então eu comecei a trabalhar, só que aonde eu trabalhava, os horários eram muito puxados. E no final do mês, muitas das vezes, minha mãe que tinha que pagar as minhas contas. Porque eu também gastava muito, eu gastava mais do que eu ganhava e eu não via a cor do meu dinheiro. Então isso gerava brigas dentro de casa, né, com a minha mãe, porque meus pais eram separados, minha mãe ficou com 3 filhas para criar, né, muito jovem. E eu, de vez de ajudar em casa, né, pelo contrário, que eu ganhava, eu gastava demais. E às vezes, para não sujar o meu nome, a minha mãe acabava arcando com os meus gastos. Cansada, parecia que eu estava em cima de uma esteira. Quanto mais eu corria, mais cansada eu ficava. Então, eu conheci a igreja através da minha mãe. A minha mãe já ia, né? Eu vi uma grande mudança na vida da minha mãe, porque minha mãe era uma pilha de nervo, mas eu não gostava da igreja. Então, eu não queria, porque tinha muita fofoca, boato, falando mal sobre a igreja, então eu não gostava, eu tinha vergonha de falar que a minha mãe era da Igreja Universal. Até que uma situação que me deixou muito chateada, me deixou mal, né, fez com que eu aceitasse o convite dela de vir até a igreja. Chegando aqui, eu comecei a dar ouvido, né, tudo que era falado, tudo que era pregado, e aí foi quando tudo começou a mudar, né. Eu entendi, né, que sobre a fidelidade com Deus em todos os sentidos, com a sua respeito, temor, sabe, você levar Deus a sério mesmo. E aí eu comecei a pôr em prática e fazer exatamente o que eu estava aprendendo. Sempre foi pregado muito claro. Não é um compromisso com o homem, não é a igreja que prega, não, é a palavra de Deus. E aí, meu primeiro dízimo, que eu resolvi realmente ser fiel, quando eu cheguei na empresa me deram férias. E aí, conforme me deram férias, veio um valor muito mais alto do que aquilo que eu tinha na cabeça de devolver. Então, um valor muito maior. Aí eu falei, poxa, e agora? Vou dar tudo isso na igreja? Como foi pregado, não é o homem, não é a instituição, você fez com Deus. E aí eu resolvi ser fiel. E aquele meu primeiro dízimo, eu de férias, uma outra pessoa descobriu meu telefone, me ligou, e dali eu já comecei a ganhar o dobro, já mudei de empresa para ganhar o dobro. E de lá para cá eu tenho sido fiel, né, colocado sim Deus em primeiro lugar, né? Deixar de ter as minhas vontades, deixar de fazer se for preciso o que for, mas colocar Deus em primeiro lugar. Eu entendi que Deus era a minha prioridade, tinha que ser a minha prioridade, porque eu tendo Ele em primeiro lugar, eu tenho tudo. E aí eu comecei a praticar, né? Comecei a tirar ali das primícias mesmo, e tudo começou a mudar. Então eu de funcionária comecei a trabalhar, ter o meu próprio negócio, começamos a prosperar e sempre sendo fiel, procurando dar o meu melhor. E hoje eu tenho uma vida próspera, né? Hoje eu já não dependo mais da minha mãe, né? Hoje eu sou casada, eu e meu esposo ele também, junto comigo, somos fiéis.
e só tenho prosperado, tenho visto realmente a grandeza de Deus na minha vida. Eu tenho várias empresas de vários segmentos. Então, assim, não me falta nada. Viajei para vários lugares no mundo, lugares que eu nunca imaginei, sabe? Que eu nunca pensei que um dia eu ia pisar, principalmente em Israel. Eu nunca pensei que eu ia pisar lá e pisei. E assim, Deus tem me colocado entre os grandes, sabe? E eu sei que tudo isso não é pela minha capacidade, não é pela minha força física, mas tudo isso vem do alto. Eu tenho paz, porque eu sei que no final Ele vai me dar vitória. E nesses anos todos, Ele tem me dado vitória em tudo, porque eu tenho priorizado Ele na minha vida. Ele é tudo para mim. Ana Paula dependia dos pais, trabalhava para os outros, nunca sobrava nada em suas mãos. Se endividava e a sua mãe arcava com tudo. Isso a frustrava como profissional, como já uma pessoa formada, capacitada, mas amarrada. Bispo, eu me sinto amarrado, eu fico na dependência dos meus pais, eu fico na dependência de outros. Por quê? Qual é o meu problema? O seu problema é não honrar a Deus em primeiro lugar, porque quando a gente honra a Deus em primeiro lugar, jamais seremos derrotados. A Ana Paula foi derrotada até o dia em que ela aprendeu a honrar a Deus. Quando ela passou a honrar a Deus, Deus passou a dar vitórias, ela se tornou vitoriosa. E por isso, domingo agora, no primeiro domingo de março, nós iremos consagrar os primogênitos. Chegue cedo, você vai receber as 7 bênçãos que estavam sobre Abraão, porque essa bênção representa a fidelidade, representa o Espírito Santo, representa os primeiros frutos. Cabe você tomar a decisão de honrá-lo para então receber a bênção dos primogênitos. Meu nome é Hermógenes Capiotto, tenho 38 anos e hoje sou empresário. Para mim, a palavra era pilantras. Era isso que aparecia, o que vinha na minha mente é isso. Estão usando da fé para arrancar dinheiro das pessoas. Era exatamente isso que vinha na minha mente. Uma emissora trabalhou muito pesado em cima disso para derrubar o Bispo Macedo. E a gente sabe hoje o porquê que aconteceu, mas na ocasião não sabia. Então, para mim, o Bispo Macedo era uma figura de verdade. Me perdoa, Bispo, mas era uma figura asquerosa. Uma pessoa manipuladora. Eu achava que ele utilizava daquilo para arrancar o bem maior das pessoas. Existe um vídeo célebre que passava na TV, até um pouco tempo eu cheguei a ver, dizendo, Odal desce. Falei, cara, esse cara é manipulador. Esse cara, olha como ele ensina. Então, eu enxergava a coisa de uma forma muito negativa. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa referente ao Bispo Macedo, e normalmente era negativa, enchia o meu ego, porque eu queria dizer, está vendo? Eu tinha razão. Quando o Bispo Macedo foi preso, um gozo para mim. Eu achei aquilo fantástico. Então, quando você vê um indivíduo que vai parar na cadeia, você associa a um bandido. Eu ouvi falar mal e eu falei mal. Sabe a fake news? Eu inventava sobre ele, eu falava mal sobre ele. Só que a minha esposa, através da TV, ela viu um chamado da igreja. E o pastor dizia, se você está com desejo de se matar, corre agora para uma igreja universal mais próxima de você. E era noite, então ela foi no outro dia, chegou na igreja, foi acolhida, foi assistida. E eu, como estávamos separados, e ela vivia me ligando, só que de repente ela parou de me ligar. Não me ligava mais. E quando eu ligava, não tinha mais briga. E um dia eu falei, pô, você está muito calma, deve ter arranjado outra. E ela falou, realmente, eu arranjei outra. Como assim tem outra? Aí ela falou, um dia você vai saber. E aquilo me revoltava. E aí fui lá na casa, onde nós morávamos. E ela olhou para mim e falou, deixa eu te ajudar, vamos na minha igreja. E no dia que nós chegamos na igreja, que eu vi a Igreja Universal, eu falei, não é possível. Pô, você é católica, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ia me levar para o padre, agora você me traz aqui. Me ajoelhei e fiz uma oração. Falei, se o Senhor existe, mostra-se para mim. Faça o que o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que eu vi lá na igreja. E naquele dia eu dormi mais tranquilo. Domingo pela manhã fui para a igreja. Naquele dia estava havendo uma videoconferência com o Bispo Macedo para todo o Brasil. Logo ele. Eu olho para aquele homem e falo, tá bom,
E nós fizemos uma busca do Espírito Santo e ele falou, aqui agora, encontre aí um lugarzinho nessa igreja, qualquer lugar, escolhe onde você quiser, vai lá, ajoelha naquele cantinho que você está olhando agora e entrega a sua vida para Deus. Eu subi, fui em cima do altar, pedi licença para o pastor, fui lá no altar, ajoelhei e eu chorei copiosamente. Acredite, eu sei que para muitos não é a mesma coisa, não acontece assim. Mas eu creio que Deus, Ele viu aqui dentro. E eu estava gritando aqui dentro, mas com toda a minha ignorância, com tudo que eu achava que eu sabia, eu não conseguia externar, não conseguia colocar isso para fora. E a partir daquele dia, hoje fazem 6 anos, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca, eu nunca mais bebi, eu nunca mais usei droga. Num domingo, eu chamo de dia, naquela busca, naquele amor, é muito forte isso. O Espírito Santo, ele abre o teu entendimento para você começar a olhar o próximo. O próximo passa a ser mais importante. Eu acredito que o verdadeiro dom que o Espírito Santo dá, em primeiro lugar, é o amor ao próximo. É isso que eu acho mais importante. E eu busquei, e foi muito forte. Eu fui tomado de uma certeza. Claro que você tem o controle, mas estava tão gostoso aquilo que eu queria ficar falando. E eu queria que a oração demorasse mais, porque aquele momento estava sendo memorável. Porque aquele cara que era um drogado, cara, que eu fiz muito mal para minha família. Muito mal para eles. Minha esposa, ela segurou muitas barras por minha causa. E hoje eu tenho a agradecer a Deus, eu oro pela família do bispo. Quando eu falava anos atrás que um dia eu estaria numa vida boa, meus amigos também me olhavam assim. No dia que eu falei, eu vou comprar um apartamento, a minha antiga gerente olhou para mim me vazando, como se eu não fosse capaz. Mas tudo é possível ao que crê. Essa é a frase que eu tenho para mim. E eu agradeço a Deus pela vida de todos. Não vou ficar rasgando seda para o Bispo Macedo, porque eu tenho certeza que ele não precisa disso. Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Meu Pai, eu uno a fé com esta pessoa que está cansada de arrastar esse trauma. Quando criança, adolescente, foi abusado sexualmente, verbalmente, fisicamente, emocionalmente. Ele carrega traumas da sua infância e desconta inconscientemente. Sem querer, ele acaba descontando essa raiva, essa revolta, esse ódio nas pessoas ao seu redor. Hoje ele é um homem já formado, uma mulher já formada, já é uma pessoa grande, é adulto, mas por causa desse trauma que ele arrasta dentro de si, ele não consegue ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor profissional, um melhor cidadão. Ele é honesto, ele crê em ti, mas ele carrega esse trauma. Eu não sei qual é o trauma, mas o Senhor sabe. Usa esta água agora e lava, limpa e faz com que esta pessoa seja livre desse trauma maldito. Porque estamos, meu Pai, vivendo nos últimos tempos. Esta pessoa não pode continuar carregando esse trauma que marcou a sua infância, a sua adolescência, ou já na vida adulta, quando foi traído, abusado, abandonada, agredido fisicamente, verbalmente. Usa esta água agora, pois o que o Senhor fez na cruz, no Calvário, foi para nos libertar, nos perdoar e salvar. E é o que nós determinamos que aconteça. Toque com o seu copo com água aqui na cruz, meu amigo. Aproxime-se do seu televisor, computador, pois ela está vazia. Jesus ressuscitou, Ele está aí com você. Pode beber, participemos juntos. Todo trauma, coloque as mãos sobre a sua cabeça, todo peso, toda opressão, perturbação psicológica, emocional, física, diga, em nome de Jesus, saia! Respire profundo.
Receba, meu amigo, a paz, a força que vem de Deus. Ó, meu Senhor, eu separo esta bata para todos que estão decididos a sepultar a velha vida, batizando-se nas águas, neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, para que sejam batizados com o Espírito Santo. Tome a decisão aí agora. Você que tem sido uma pessoa mentirosa, mentiroso, você mente, você está constantemente mentindo. Arrependa-se, meu amigo, pois o pai da mentira é o diabo. Diga: meu Deus, me perdoe. Eu quero falar a verdade, eu quero obedecer, praticar a tua palavra que é a verdade. E por isso eu vou me batizar nas águas neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Com o objetivo de cuidar daqueles que desejam sepultar a velha criatura, o grupo do batismo foi criado. Essa importante equipe se dedica em recrutar novos servos. Para isto, ficam apostos pela esplanada, no estacionamento e halls 4 e 5 do Templo de Salomão. Formado por levitas, obreiros e membros, os voluntários recepcionam e orientam os futuros batizados, auxiliam no preenchimento da ficha de cadastro para se tornarem oficialmente membros da igreja. Tudo isso é feito em uma sala preparada para todos os procedimentos que antecedem o momento da cerimônia. Neste lugar, o bispo responsável pelo batismo realiza uma oração por todos que tomaram esta importante decisão. Todos os dispostos a morrerem para este mundo são conduzidos ao vestiário e auxiliados pela equipe responsável pelo batismo. Recebem a bata e seguem para o batistério. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este grupo realiza pontos de oração e evangelização pelas ruas. E é dele a missão de divulgar os dias e horários do batismo nas águas e de acompanhar os batizados via mensagens, e-mails e, caso exista a necessidade, fazem visitas para os membros que necessitam. Um grupo com a preciosa missão de cuidar do próximo e exercer o que diz a palavra de Deus. Meu nome é Denis Alberto dos Santos, tenho 43 anos de idade, trabalho com marketing comercial. Eu tinha um ódio absolutamente gigantesco em relação à Igreja Universal, né? Por conta das fake news provenientes de uma outra emissora, né? E também em razão do fato de ser pregador de uma outra igreja, tanto que nesse ministério qual eu era, nós pregávamos que Bispo Macedo era o falso profeta. Em razão do número de pessoas que nós víamos na Igreja Universal, nós acreditávamos que a igreja era a porta larga. Eu sempre vi o Bispo Macedo como uma figura deplorável. E numa dessas vigílias que eu estava vindo dessa igreja, aconteceu o seguinte, né? Eu estava passando em frente a uma igreja universal do Reino de Deus e eu tinha uma pedra grande do meu lado. Eu peguei, tamanho ódio, eu peguei a pedra e joguei na porta da igreja. Não foi no sentido figurativo da coisa, não. Eu peguei a pedra e joguei na igreja mesmo. Tamanha raiva que eu tinha. Eu não suportava falar no nome da Igreja Universal. O nome do Bispo Edir Macedo, ele soava no meu ouvido como se fosse um palavrão. Absolutamente palavrão. Mas num dado momento da minha vida, eu me via como uma pessoa angustiada, problemas em casa, muitos problemas em casa. E eu cheguei na igreja num momento bastante remoto da minha vida. Na época, eu trabalhava numa concessionária, né? E no ato, a concessionária ela colocava comerciais na TV, então nós fechávamos contrato, né? Em alguns lugares de São Paulo, no interior de São Paulo, viajávamos a negócio, enfim. E
Tudo aquilo que eu fechava começou a dar errado. Fechava, começou a dar errado. Fechava, dava errado. Dava errado. Eu voltei para casa angustiado, literalmente angustiado, e passei em frente à Igreja Universal e tinha os evangelistas com a Folha Universal. Com a Folha Universal. Aí me pararam, né? Olha, participa da reunião, olha a Folha Universal e tal. Aí ele pregou para mim e todo aquele conhecimento bíblico que eu tinha, parece que não conhecia nada na hora, nada. Muito conhecimento da Bíblia, mas parece que naquele momento, aquele evangelista falando para mim, parece que ele entrou na minha alma naquele momento, né? Ele me entregou a Folha Universal, ele falou, olha, fica aqui, participa da reunião. Eu falei, olha, eu só não vou participar porque eu moro numa cidade muito longe. E como eu não tinha carro na época, eu falei, olha, se eu ficar e participar, eu não consigo voltar para casa, mas amanhã eu vou, eu dou minha palavra de homem que eu vou na Igreja Universal. E eu fui no dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte na Igreja Universal, tudo aquilo que estava em mim foi revelado. Eu tive que passar por um processo de libertação, né? Um processo de libertação que levou um certo tempo. E aí eu entendi o que estava dentro de mim, né? Só que a cada reunião, a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada sexta-feira, eu senti um alívio muito grande na minha alma. Eu participava, né? E a minha vontade era nem voltar para casa, mas era morar na igreja. Tamanha paz que eu sentia. Eu achava que eu tinha Espírito Santo. Na verdade, era uma grande emoção, toda aquela questão de ficar rodando na igreja, aquela questão de, às vezes, cair na igreja, cair no Espírito. De fato, depois que tive um encontro com Deus, Deus me mostrou quem é o Espírito Santo de verdade, que não tinha nada a ver com emoção, nada a ver com rodar, nada a ver com cair no Espírito. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, esses complexos, eles deixaram de existir. A angústia que existia em mim, ela deixou de existir. Todo aquele ódio, aquela raiva que eu sentia, ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Tenho uma vontade assim, exacerbada de ganhar alma, vontade de pregar onde eu vou. Pode ser no local de trabalho, fazendo ponto de fé na igreja, ou às vezes dentro do ônibus, em qualquer lugar. Olha, eu só tenho a agradecer muito a Deus pelo trabalho, pela obra que Ele fez na minha vida, por ter me dado a possibilidade de ter encontrado aqui, né, na Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que não é uma igreja de portas largas, coisa nenhuma, né? De forma nenhuma, né? É uma igreja que foca muito no ganho de almas, é uma igreja que ela tem o trabalho no presídio. Se procurar a Igreja Universal no presídio, ela está lá. Se procurar a Igreja Universal na comunidade, ela está lá. Se você procurar a Igreja Universal no Anjos da Madrugada, na madrugada ela está lá. Se procurar a Igreja Universal no período de pandemia, ela está lá. E assim por diante. Se procurar a Igreja Universal em outros países, ela está lá também. Se você vier aqui, você vai ter uma visão completamente diferente. Participa de uma reunião de quarta-feira, participa de uma reunião de domingo de manhã. Eu duvido que você não saia com paz, que você não saia leve e que você futuramente também não esteja levando essa paz a outras pessoas. O Denis cria em Deus e na Bíblia Sagrada de forma teórica, verbal, não real. Por isso, ele tinha preconceito contra a Igreja Universal. Na denominação que ele frequentava, falavam mal da Igreja Universal. E a vida dele estava indo de mal a pior, crendo em fake news. Até quando você vai continuar crendo em fake news ou crendo em Deus de forma teórica, crendo na Bíblia de forma teórica e não prática? Por isso que a sua vida não reflete o poder, a glória de Deus. Mas quando Denis decidiu crer, como diz as Escrituras Sagradas, então ele teve um encontro pessoal com Deus. Começou em vencendo o preconceito e participando de reuniões na Igreja Universal. Vença o preconceito, meu amigo. Não creia de boca, e sim de vida. Como? Obedecendo a Deus por meio da sua palavra. Faça isso. Você não se arrependerá, porque o resultado ou os resultados serão positivos em todos os sentidos. Domingo agora, às 18 horas, nós vamos realizar a festa das primícias consagrando os primogênitos. Você que decide honrar a Deus em primeiro lugar,
chegue cedo. Traga a sua Bíblia. Vamos estudar o livro do Apocalipse. Estamos já no capítulo 4, o trono de Deus. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Como será a vida pós-pandemia do novo coronavírus? A história mostra que os períodos depois de grandes surtos de doenças foram de uma recuperação lenta e gradual em muitos sentidos: social, econômico e da própria saúde. Mas bastou a notícia de que algumas vacinas já estavam liberadas, mesmo que só para uso emergencial e para alguns grupos restritos, como os trabalhadores da linha de frente e idosos, para que milhões de brasileiros saíssem às festas, aglomerações e cometessem os mais desatinados excessos. Foi assim no século XIV com a peste bubônica, que ainda existe, embora em pequena escala, e com a gripe espanhola, 100 anos atrás, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas. De que vale uma trajetória de excessos que pode resultar em uma vida eterna de perdição no inferno, em vez da salvação ao lado de Deus para todo sempre? O programa Domingo Espetacular da Record TV exibiu em 31 de janeiro a matéria O Mundo Pós-Pandemia, o que vem por aí, na qual especialistas traçaram como será a realidade quando o novo coronavírus começar a dar seus últimos sinais de domínio sobre a Terra. Resumindo, a normalidade da vida não voltará da noite para o dia, como muitos pensam. O que esperar? No momento, o que a vacina traz é esperança, mas isso não é motivo para acreditar que tudo será como antes. Especialistas apontam para a chegada de uma nova era e alertam que ela pode não ser tão boa quanto todos nós pensamos. Ele diz que os estragos econômicos durarão até cerca de 2024. A partir daí, começará uma fase de êxtase perigosa, marcada pelo consumo exagerado e a libertinagem sexual. No Brasil, muitos já anteciparam essas duas tendências, com multidões nos shoppings em busca de uma compensação por ter ficado meses em isolamento, além de participação em baladas, bailes funk e festas de cunho sexual. O Carnaval Brasileiro de 1919 é lembrado pelos excessos na folia e uma quebra posterior nos padrões de comportamento que resultou em mais doenças sexualmente transmissíveis e vícios. O fim dos tempos se anuncia cada vez mais próximo. Esse princípio das dores, como citou o Senhor Jesus em Mateus 24, é real e está acontecendo agora. Quem se entregar à devassidão, ao aproveitar o agora sem pensar no amanhã, pode não ter esse mesmo amanhã. Somente os que optarem pelo Espírito Santo em sua vida terão o discernimento, força e coragem necessárias para seguir pelo caminho certo, pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja, que são os nascidos de novo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile,